E aí, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a variedade de substâncias. As diversas combinações que os átomos dos elementos químicos podem realizar através das ligações químicas produzem uma variedade de substâncias com propriedades diferentes. Então, isso formam grupos com características de compostos semelhantes. E esses grupos eles são classificados em funções químicas. Entre eles, nós temos as inorgânicas, que nós vamos estudar um pouquinho agora. Então, as primeiras, nós vamos falar de ácidos e bases. Nós temos 4 grupos: ácidos, bases, óxidos e sais. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre ácidos e bases. Ácidos e bases são representados em diversos alimentos do nosso dia a dia. Então, aquele alimento que tem um gosto mais azedo, ou aquele que parece que tem tipo uma cica, que tipo amarra na nossa boca, eles são considerados nessas duas classificações. Os azedos mais ácidos, né? E aquele que tem essa cica mais adstringente são considerados básicos. Então aqui nós temos o exemplo do limão e do abacaxi, que é um exemplo mais ácido, e da banana e do caju, que é um exemplo de base. Então, desde a antiguidade já era conhecido esse comportamento ácido-base. E isso era conhecido através do vinagre e do hidróxido de sódio ou da soda cáustica. Então teve um cientista que destacou várias ideias, né, e definições, Robert Boyle, que verificou que certos corantes vegetais, como xarope de violeta, mudava a cor na presença de alguma substância ácida ou básica. Então ele percebeu que a propriedade desses vegetais de mudar a cor depende do meio em que ele se encontra, né? Depende do meio onde que esse vegetal vai se encontrar. Então, em meio ácido era a cor vermelha que ele apresentava, em meio básico era verde ou azul, que tinha pouco significado para aquela época, mas hoje é muito usado. Obviamente tem outras coisas mais avançadas, mas esses indicadores que a gente chama, eles são muito usados para poder fazer essa diferença, né? Para poder identificar o ácido e base nos elementos. Então, essas substâncias cuja cor depende da presença de ácidos básicos permite uma caracterização operacional. O que é isso? Que são definições fundamentadas apenas em experimentos, sem envolver nenhuma teoria microscópica. Então, para poder uma forma mais rápida de identificar se esse alimento é ácido ou se ele é básico, ou se ele é uma base, eles colocam esse tipo de indicador, né, esse corante, para saber qual cor que esse corante vai ter, vai produzir, e isso vai identificar se ele é um ácido ou se ele é uma base. Então, a gente chama isso de indicadores. É o que nós vamos estudar um pouquinho agora, sobre esses indicadores. Então, esses indicadores, eles não têm um grau de precisão muito alto, né? É um grau de precisão muito baixo, porém, o seu resultado é muito rápido. E é muito comum ser usado nos laboratórios por conta disso. Então, apesar de não ter 100%, né, de precisão, ele tem agilidade, por isso que é muito usado nos laboratórios. Então, os indicadores calorimétricos servem para verificar a acidez ou basicidade de determinado material. Então, o funcionamento desses indicadores é baseado na alteração da cor. Então, vai depender do meio, se ele é ácido ou se ele é básico. E vai depender também do tipo de indicador que nós estaremos usando, para poder saber a cor que vai dar. Então, aqui nós temos 3 exemplos. Fenolftalina, que em meio básico ele vai ficar incolor, em meio ácido, ele vai ficar incolor, e em meio básico ele vai parecer um rosa carmim, não é um rosa muito forte, né? Alaranjado de metila, em meio ácido ele fica vermelho, em meio básico ele fica alaranjado. E azul de bromoetimol, que é um dos que eu mais conheço, para falar a verdade, em meio ácido ele fica amarelo, em meio básico ele fica azul. Outro indicador muito utilizado em laboratórios é o papel de tornazol, que fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico, que é esse aqui, tá vendo? É um filtrozinho que é colocado sobre esse alimento e ele vai indicar, né, se esse alimento é básico ou se ele é ácido.
Temos também um indicador universal, que é a mistura de vários indicadores, que apresenta uma variação grande de cores, que vai do vermelho escuro, que quer dizer muito ácido, ao roxo, que é muito básico. Esse papelzinho, né, que é tipo uma tabelinha cheia de corzinhas, e aquela que for, né, dependendo da substância, fica mais evidente, é muito usado também no exame de urina. Então, por isso que a gente faz o xixi lá no potinho, eles colocam essa tabelinha e vai subindo de acordo com a acidez que tá o seu xixi. Então, eles indicam o pH, né? Que tipo de pH que tem. Então, o pH correto para nossa urina, ó, é 6. Se tiver acima de 6, tá muito ácido. Se tiver abaixo de 6, tá muito ácido. Se tiver acima de 6, tá muito básico. Então, aí, por isso, é o que identifica algum problema nessa urina. Então, aqui nós temos alguns exemplos do que deve ser mais ácido, do que é mais ácido e o que é mais básico. Então, vai aqui desde o vermelho mais escuro, que é o ácido de bateria, que é o mais ácido que tem nessa escala, até aqui no roxo escuro, que é a soda cáustica, que é um meio básico, tem basicidade. Então, o papel indicador é prático, é eficiente, né? Para poder fazer o potencial hidrogeniônico, que a gente chama de pH. Então, a gente consegue analisar o pH de certas substâncias, né? O pH das frutas, o pH de algum alimento, né? Que a gente precisa saber, ou de alguma experiência, ou mesmo da urina, através desse papel indicador. Então, ele tem aquela escala numérica que eu falei para vocês, ó, que vai de 0 até 14, né? Onde nós temos o grau a 25 graus, os valores dessa tabela vão variar de 0 a 14. Se tiver uma temperatura maior ou menor, os valores também vão ser alterados, tá? Então, a água pura, ela tem que ser encontrada com pH igual a 7, que é um neutro, que a gente fala aqui que é um neutro, que é o meio dessa tabela. Então, dessa forma, materiais que apresentam valores abaixo de 7, nós consideramos ácidos, e aqueles que têm materiais valores acima, o pH acima de 7, são considerados básicos. Então, ó, vamos gravar isso aqui, hein? pH abaixo de 7, menor que 7, meio ácido. Igual a 7, neutro. Acima de 7, meio básico, certo? Então, além desses indicadores sintéticos, há vários outros corantes naturais também que podem ser obtidos de algumas espécies vegetais, como o repolho roxo, o suco de uva, a beterraba, a amora, pétala de rosa vermelha. Tudo isso ele indica também, quando a gente consegue indicar, né, se aquele alimento ele vai ser ácido ou básico. Então, ele muda de cor. Se a gente pegar, por exemplo, o repolho, o caldo do repolho, jogar em um alimento que a gente sabe que é ácido, ele vai ter uma cor. Colocar em um alimento que a gente sabe que é básico, ele vai ter outra cor. Eles vão ficar com cor diferente. Então, são indicadores naturais também que nós temos. Aqui, o Fazendo Ciência, como a gente não tem, né, as fitas de pH, a gente não vai fazer, mas seria muito legal fazer. Mas, infelizmente, a gente não tem. Então, de acordo com essa questão de ácido e base, eles vão sofrer dois processos: ionização e dissociação. Então, o que é isso? Além de modificar as cores desses indicadores, outras propriedades dos ácidos e das bases foram investigadas também para poder chegar, né, a tudo que nós temos hoje das funções químicas. Então, teve vários experimentos, várias teorias, né? Então, uma delas, esse cientista, que é o Arrhenius, ele definiu, né, ácidos e bases da seguinte forma: que ácidos são compostos moleculares que em solução aquosa formam íons por um processo chamado de ionização. Então, a gente sabe que os ácidos, quando eles são colocados em água, em meio aquoso, eles vão sofrer um processo de ionização, que nós vamos falar dele, o que é esse processo. E as bases, que são compostos iônicos, então são formados pelas ligações iônicas. Em solução aquosa, que em água, né, eles vão ter os seus íons separados, conhecidos como processo de dissociação. Então, lembra que na ligação molecular, na ligação covalente, a gente não forma íons. A gente não forma, lembra? Então,
Então, quando eles são colocados em água e sofrem a ionização, eles vão formar íon, sim. Então, agora todo mundo está formando íon. Então, quem sofre os ácidos vão sofrer ionização e vão produzir íons, né? Vão formar íons. Os compostos iônicos, que são as bases, eles já têm seus íons formados. Então, eles vão sofrer a dissociação, que é a separação desses íons. Então, tanto as bases quanto os ácidos dissolvidos em água, eles vão ser capazes de originar íons positivos e negativos. Então, eles vão apresentar cargas em movimento e vão fazer com que essas soluções sejam condutoras de corrente elétrica. Então, elas sejam eletrolíticas. Então, agora, no meu processo de ionização e dissociação, todo mundo vai ter a propriedade de produzir essa corrente elétrica, porque não tinha íons, mas através da ionização formou íons, e o outro já tinha e separou, separando esses íons, conduzindo essa corrente elétrica. Então, olha só, aqui nós temos dois exemplos. Aqui nós temos o HCl, né? Que é o cloreto de hidrogênio, no estado gasoso. Ele não conduz corrente elétrica. Quando ele é colocado em água, ele consegue acender a lâmpada. Então, por que isso acontece? Porque ele sofreu ionização, teve a separação dos seus íons, né? Ocorreu a separação dos seus íons, formando uma corrente elétrica, uma carga ordenada de elétrons, permitindo a passagem da eletricidade, fazendo com que a lâmpada fique acesa. Então, no seu estado gasoso, eu não consigo produzir corrente elétrica, mas quando eu estou em meio aquoso, quando eu estou na água, eu faço a separação dos íons e produzo corrente elétrica, certo? Aí você vai perguntar, mas tia, como que eu vou saber qual vai ser o ânion e qual que vai ser o cátion? Então, eu vou pegar a minha fórmula e vou descobrir aquele que vai ter tendência em perder, vai ser o meu cátion. Aquele que vai ter tendência em ganhar, vai ser o meu ânion. Então, aqui, se o Cl, por exemplo, tivesse tendência em ganhar 2, aqui seria 2 menos. Se o H tivesse tendência em perder 2, seria 2 mais. Eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Então, olha como que acontece a ionização. Então, eu tenho o meu produto inicial, que é o HCl. Eu mergulhei ele em água, estava em forma gasosa. Então, eu coloquei ele em água, H2O, líquido, e eu formei o cátion, H+, esse A aqui significa em meio aquoso, tá, gente? Mais o Cl-. Então, eu consegui formar meus dois íons. Formei o cátion e formei o ânion. Então, esse elemento, né, apresentar um novo elemento de hidrogênio em sua constituição. Então, esse cientista, o que ele falou? O que ele observou? Que pelos experimentos com indicadores, eles todos apresentavam hidrogênio em sua constituição. Então, toda vez que eu tiver um ácido, eu tenho hidrogênio na minha composição. Toda vez que eu tiver uma base, eu vou ter o O e o H juntos na minha composição. Vou ter o oxigênio e o H. Então, depois dessa percepção de que o hidrogênio, né, fazia parte dessa constituição, Arrhenius, ele aperfeiçoou, né, o enunciado proposto sobre ácido e base. Então, ele reformulou a sua tese e ele falou, né, indicou que ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza e produz cátion exclusivamente o íon H+. Então, o que ele quis dizer com isso? Que toda vez que um ácido é colocado em meio aquoso, né, colocado em água, ele vai sofrer a ionização e vai produzir o íon H+. Então, como que a gente vai perceber isso aqui nos exemplos? Aqui eu tenho H2SO4. Coloquei esse ácido em água, em meio aquoso. Então, eu tenho H2. Então, quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu coloco 2 na frente, coloco o meu átomo aqui de hidrogênio e o maisinho, porque o meu hidrogênio só está perdendo 1, certo? Então, eu tenho 2, né? Porque eu tenho 2 aqui, eu coloquei 2 na frente. Aí, aqui eu não vou separar o SO4, eu vou deixar aqui. Por que eu não coloco esse 4 na frente? Porque se eu multiplicar, o meu enxofre, que é o S, também vai ficar com 4. E aqui tá me dizendo que só o oxigênio tem 4.
E como eu chego à conclusão desse aqui em cima? Então, todo número que tiver aqui embaixo no H, eu vou passar ele aqui para cima. Então, eu tenho 2 hidrogênios, é como se o meu oxigênio estivesse roubando esses 2. Então, eu tenho 2 hidrogênios, cada um tem um elétron na última camada. Então, eu peguei um de um e um de outro. Então, eu coloco 2 aqui menos. Aqui eu tenho HNO3, coloco o H mais sem nada, porque eu não tenho nada aqui embaixo, então não preciso colocar o número 1 na frente. Não separo o NO3, né? Deixo juntinho. E como eu não tenho nada aqui embaixo, quando eu não tenho nada, quer dizer que eu tenho 1, certo? Quando eu não tenho número nenhum, quer dizer que eu tenho 1, que eu não preciso representar 1. Então, eu só coloco o sinal de menos, porque é como se eu estivesse roubando só um elétron do hidrogênio. Então, eu só coloco o sinal. Então, de acordo com essa representação, além desse cátion H+, né, que é comum em todos os ácidos classificados, também há a formação de um ânion que depende da fórmula do ácido. Então, esse ânion, ele vai depender da fórmula do ácido, porque nós temos 2 grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos é aqueles que não possuem oxigênio na sua fórmula, e os oxiácidos é aqueles que possuem oxigênio na sua fórmula. Lembrando disso? Então, a base ele definiu como uma substância que, se dissolvida em água, vai se dissociar, separar, né? E produzir o íon negativo exclusivamente, o ânion OH-. Então, vai sempre ficar aqui, ó, OH-. O H não vai mais ficar com maisinho, vai ficar com o menos agora. Como se ele estivesse ganhando esse elétron. Então, a gente vai seguir na mesma linha, ó. Tem o NaOH. Então, o meu Na, aqui em cima no meu Na, vai ter a quantidade que tem aqui no meu H. Se aqui eu tenho 1, ó, porque não está representado por número nenhum, quer dizer que eu tenho 1. Então, eu represento aqui em cima só pelo sinalzinho. E meu OH-, que sempre vai ficar assim. Então, aqui é uma regrinha, ó, OH-. Aqui eu tenho o CaOH2, né, que está entre parênteses. Quando tiver entre parênteses, quer dizer que esse númerozinho de fora, a gente tem que multiplicar ele pelo O e pelo H. Então, eu posso colocar aqui na frente, ó, porque eu vou multiplicar aqui, eu vou ter 2 oxigênios e 2 hidrogênios. A mesma coisa aqui. Então, se eu tenho esse 2zinho aqui fora, eu trago ele aqui para o meu elemento, ó. Vai ficar 2+. Então, o meu cálcio, ele tá, né, doando esses 2 para o OH. E aqui no OH, eu coloco na frente para representar a quantidade de elemento que eu tenho. Então, o Arrhenius, ele descobriu, né, que ele é responsável, que o íon H+, é responsável pelo sabor ácido, e o íon OH- é responsável pelo sabor mais adstringente. E por isso que eles apresentam cores diferentes quando eles usam indicativos, né, de ácido e base. Aqui no Organiza as Ideias, nós temos, para poder fazer mais ou menos um resumo de tudo que a gente estudou. Então, nós temos um ácido. O sabor do ácido é azedo, da base é adstringente. Quando eu coloco o indicador de fenolftalina em sua presença, aqui no ácido vai ser incolor e na base vai ser rosa carmim. O valor de pH de ácido é menor que 7 e de base maior que 7. Tipo de ligação: ácido covalente, base iônica. Como que acontece o processo de dissolução na água? Ácidos, eles ionizam, formam íons, e nas bases acontece a dissociação, ou seja, separação dos íons. Qual é o íon característico da solução? Qual é o íon que vai dar esse sabor, que vai dar a característica do ácido e da base? Nos ácidos vai ser o H+, que vai ser meu cátion, e nas bases vai ser OH-, que vai ser meu ânion. Entendido? Então, aqui nas próximas páginas, né, nessas páginas, na página 25 e na página 26 também, tem vários exemplos. Olha o que eu falei com vocês aqui, ó. Isso aqui é um tipo de hidráxido. Por quê? Ele é um ácido, mas não tem oxigênio na sua fórmula. É o H mais um outro composto. Aqui, ó, eu tenho um tipo de base, que tem OH no final. Aqui eu tenho outro ácido, ó, hidrogênio, enxofre, oxigênio. Hidrogênio, um outro elemento, e oxigênio no final. Então, sempre tem um elemento entre os dois. Aqui, ó, tem uma base. Aqui eu tenho um ácido, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Aqui eu tenho uma base. Então, toda vez que eu estiver para poder fazer a nomenclatura disso, a base ela é um pouco mais fácil. Então, eu vou só colocar hidróxido de e vou ver o que vem antes aqui, ó.
e vou falar. Então, Na é sódio, então vai ser hidróxido de sódio. Ó, Ca aqui é cálcio, hidróxido de cálcio. O ácido vai depender do seu grupo. Eu vou mandar uma tabela depois para vocês também. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como faz essa nomenclatura, tá? Porque já tem uns esqueminhas mais fáceis para vocês entenderem. Então, o ácido, ó, ácido clorídrico, porque vem aqui do cloro. Tem o ácido nítrico, porque vem do nitrogênio junto com o oxigênio, né? Então, ele é nítrico por causa da quantidade que tem. Tenho aqui o ácido carbônico também. Aí a gente tem vários outros, né? Depende da formulazinha para poder descobrir esse nome. Que a gente vai entender isso melhor na próxima. Depois eu vou explicar para vocês na nossa aula ao vivo. Que eu acho mais fácil explicar esse macete na nossa aula ao vivo, tá? Então eu vou deixar isso para a gente explicar lá. Mas vocês dão uma olhadinha aqui nesses tipos de ácidos, esses tipos de base que nós temos. E para que mais ou menos que cada um serve, aonde a gente acha. Então, terminando a nossa aula de hoje, nós temos aqui, ó, um lembretezinho que é muito importante, que todas essas substâncias ácidas e básicas é preciso tomar muito cuidado para poder manusear elas, porque elas são altamente corrosivas, principalmente os ácidos, né? E compromete muito a nossa saúde. Então, toda vez que a gente tiver em algum laboratório, ou estiver fazendo algum experimento que for mexer com essas substâncias, precisamos estar com os equipamentos de proteção. Usar luva, usar óculos de proteção, né? Porque se correr qualquer tipo de acidente, pode causar um dano muito grande à nossa saúde. Ou mesmo corroer alguma coisa. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados e procurar um pronto atendimento mais rápido possível. Então, ó, nós terminamos por aqui a nossa aula. Eu vou passar para vocês uma tabelinha, né, numa próxima aula, antes da nossa aula ao vivo sobre isso. Vou marcar com vocês lá no grupo. Então, vou passar essa tabelinha para vocês. Quero que vocês tenham ela em mãos, né, no dia que a gente for fazer essa aula, para eu ir explicando e vocês entendendo por essa tabela, tá? Então, a tabelinha que eu tenho aqui, depois eu vou fazer ela bonitinha para vocês conseguirem fazer a nomenclatura desses ácidos. A nomenclatura da base é super fácil. Só colocar hidróxido e o nome do elemento, hidróxido de alguma coisa do que tiver vindo antes. E dos ácidos é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir fazer junto, tá? Então, beijo, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, me chame. Mantenha as aulas em dia, tentem fazer no dia que eu estou passando a aula pra gente não ficar atrasado. Porque pra aproveitar nossas aulas ao vivo, tá? Beijo, gente. Até mais.